Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao verso 13. Nós vamos continuar a nossa exposição em Apocalipse. Nós estamos na penúltima exposição desse ciclo. É um ciclo que começou em Apocalipse capítulo 12 e agora encerra em Apocalipse capítulo 14. Nós então vamos considerar o que o Cordeiro fará diante da besta, das bestas e do dragão. O Cordeiro, na semana passada, nós vimos que ele se levanta e se coloca de pé diante do Monte Sião para enfrentar o dragão e a besta. E nós vamos ver então as primeiras ações do Cordeiro contra o dragão e contra a besta. Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 13. Amém, irmãos? Amém. Assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Ouça com atenção e com fé. Então vi outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Deus eterno, nós rogamos mais uma vez ao Senhor o teu auxílio para que os meus irmãos possam receber com fé a palavra do Senhor e que essa palavra possa reverberar em nossa vida. Abra o nosso entendimento para que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei e a beleza desse texto de Apocalipse. É o que nós pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem hoje é Inevitavelmente Adoradores. De forma inevitável, inescapável, todos nós adoramos. Não há algo como um viver neutro. E é isso que Apocalipse deixa claro diante de nós. Nós temos aqueles que têm a marca do Cordeiro e nós temos aqueles que têm a marca da besta. Não há um terceiro tipo de pessoa. Só há dois tipos. Só há dois tipos de marcas, aqueles que são marcados pelo Cordeiro e todos aqueles que não são marcados pelo Cordeiro, necessariamente eles serão marcados pela besta. O fato é que nós fomos criados para adorar a Deus. E não existe uma vida de não adoração. Todos nós adoramos. Todos nós devotamos a nossa vida a algo. E sobre isso até os ímpios sabem. Os ímpios conseguem perceber isso. Que a vida de qualquer pessoa não é uma vida neutra. É uma vida que tem alguma coisa como centro da vida. Alguma coisa que domina todos os pensamentos, todos os desejos, todas as ações, todas as motivações. E eu quero perguntar para você. Qual é a coisa mais fundamental na sua vida? O que guia o seu coração e faz com que todas as outras decisões sejam tomadas à luz dessa verdade? Esse é o seu Deus. É esse que você adora.
Observe o que diz Ralph Waldo Emerson, um ateu, sobre essa questão. Está na página 3 da Ordem de Culto. Ele diz o seguinte: uma pessoa há de adorar algo. Não tenha dúvida sobre isso. Aquilo que domina nossas imaginações e nossos pensamentos determinará os nossos amores e o nosso caráter. Compete a nós mesmos sermos cautelosos com aquilo que adoramos, pois nos tornamos aquilo que adoramos. Emerson faz duas perspicazes observações. Em primeiro lugar, que todo mundo adora algo. E em segundo lugar, que essas divindades moldarão a nossa identidade. O renomado romancista americano David Foster Wallace faz eco a essa afirmação. Nas trincheiras cotidianas da vida adulta, não há de fato algo como ateísmo. Não existe a não adoração. Todos são adoradores. A única escolha que possuímos é o que adorar. Ao longo do seu trabalho como economista, Bob Woodward, mas bem longe disso, chegou à conclusão de que todos, olha só, todos absolutizam algo. Todos servimos deuses, assumimos a imagem dos nossos deuses e então construímos uma sociedade à nossa imagem, isto é, a imagem dos nossos deuses. Muito antes de Emerson, Wallace e Woodward, foi Paulo, o teólogo, que iniciou a famosa carta a Roma com a percepção de que todos adoram, seja o Criador, seja a criatura. Meus irmãos, esse é um fato. Isso está na essência de quem nós somos como seres humanos. Porque pelo simples fato de nós não sermos deuses, nós não sermos a realidade última e absoluta das coisas, nós somos seres contingentes que não existem por si mesmos, há sempre algo que vai governar o nosso coração. Até aquele amigo seu, ateu, que vai dizer o seguinte: eu não creio em Deus, eu não tenho Deus, ele tem um Deus. E pode ser que o Deus dele seja o próprio prazer, a própria estética, o próprio conforto, o próprio prazer. Mas ele tem algo pelo qual ele devota toda a sua vida, e ele coloca isso como centro da sua vida, e todas as outras decisões giram em torno disso. E o que nós vamos ver em Apocalipse é exatamente isso, irmãos. Nós vamos ver o Cordeiro colocando diante de nós o fato de quem nós adoramos. Ou nós adoramos o Cordeiro, ou nós adoramos a besta. Olha o que diz o primeiro verso que nós consideramos, o verso 6. A nossa exposição hoje, ela está dividida em 4 partes. Eu quero que vocês acompanhem, tenham uma visão panorâmica aí da ordem de culto. Na página 4, você vai começar a acompanhar aí. A primeira parte do nosso sermão e a segunda parte do nosso sermão vai falar sobre anúncios. São 2 anúncios que nós teremos. O primeiro anúncio é o anúncio do Evangelho eterno, está no verso 6 e no verso 7. E o segundo anúncio é o anúncio do juízo contra a Babilônia, que está no verso 8. Nós começamos a nossa mensagem com 2 anúncios. Um anúncio do Evangelho eterno e outro anúncio contra a Babilônia. E nós temos então duas partes que falam sobre adoração. A primeira parte fala sobre do verso 9 ao verso 11, que é a terceira parte do sermão, fala sobre o juízo aos que adoram o dragão e a besta. E a última parte fala sobre a alegria dos que adoram o Cordeiro. Então nós teremos 2 anúncios. Primeiro o anúncio do Evangelho e o segundo o anúncio do juízo. E teremos então 2 tipos de adoradores. Aqueles que adoram a besta, no verso 9 ao verso 11, e aqueles que adoram o Cordeiro. Isso vai ser contrastado e comparado na mensagem de hoje. Nós começamos então, irmãos, com o primeiro anúncio, o anúncio do Evangelho eterno, que está do verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: ouvi então outro anjo, que voava pelo céu, e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, de toda nação, língua e povo. Esse trecho que nós estamos considerando é o dragão com 7... a ação do dragão com 7 vozes. Quais são essas 7 vozes? Nós já consideramos a primeira voz no sermão passado. A primeira voz está no verso 2, e ele diz: ouvi o som dos céus, como o som de muitas águas, como o som de forte trovão, e ele ouvia, e era um cântico novo. A primeira voz é a voz de um cântico. A primeira voz que nós ouvimos nesse trecho
é a voz do povo de Deus cantando. E o que nós vimos na semana passada é que esse cântico que o povo de Deus canta, os ímpios não conseguem entender. Mesmo diante de provações, de lutas, nós temos um motivo para cantar. Porque Cristo é a nossa canção. Cristo é a nossa alegria, independente das circunstâncias eternas. E essa é a primeira voz que ele ouve. A segunda voz está no verso 6, que é a voz do Evangelho eterno. A terceira voz a gente vai considerar, só quero mostrar isso para vocês. A terceira voz está no verso 8, que diz, o segundo anjo seguiu dizendo. A quarta voz está no verso 9, que diz, o terceiro anjo dizendo em alta voz. A quinta voz está no verso 13, então ouviu uma voz dos céus. A sexta voz está no verso 15, que a gente vai considerar na semana que vem. Um outro anjo bradou em alta voz. E a sétima voz está no verso 18. E, mais uma vez, um outro anjo bradou em alta voz. São 7 vozes. E cada uma dessas vozes tem algo a dizer. A segunda voz e a primeira voz que a gente vai considerar hoje, ela fala sobre um anjo que proclama o Evangelho eterno. Eu quero que vocês pensem em que contexto isso acontece. Acontece no contexto onde que, no capítulo 12, nós vimos um dragão se colocando diante da mulher. A mulher estava pronta para dar luz e um dragão se coloca diante da mulher, pronta para destruir o filho da mulher assim que o filho nascesse. O filho é o descendente prometido, é o Cristo. Então esse filho nasce, só que ele é arrebatado aos céus. O dragão sofre a primeira derrota. No capítulo 12 nós temos a derrota do dragão. Satanás perde. E como ele perdeu? E como que ele não pôde batalhar contra o descendente da mulher? Ele se levanta e começa a perseguir a igreja. Ele começa a perseguir os seus descendentes e ele, com engano, abre a boca. Mas a terra protege a mulher e a mulher é protegida. Mas o dragão está irado contra a mulher. É isso que nós temos visto. Ele está irado. E o que ele faz então? No capítulo 13, ele chama 2 ajudantes. Os 2 ajudantes do dragão. A besta que sobe do mar, representando os poderes políticos, e a besta que sobe da terra, representando o engano religioso. Ele chama esses 2 aliados para destruir a igreja. E não só isso. Foi dado a ele poder e autoridade de marcar aqueles que adoram a besta. Então ele começa a marcar os seus, e ele então nós temos o dragão, que está irado contra o descendente, contra a igreja, ele se colocando e perseguindo, e marcando, e destruindo, e matando inclusive as pessoas. É isso que nós vimos. De um lado nós temos o dragão, as 2 bestas e aquele que está marcado. Só que no capítulo 14, a gente começou a ver como que Deus age. Deus se levanta, o cordeiro se coloca diante do Monte Sião em pé, e junto com ele 144 mil. Nós vimos quem são os 144 mil que se representa a igreja. Então nós temos de um lado o cordeiro com o seu povo. Do outro lado nós temos o dragão com o seu povo. E como que nós atacamos o dragão? Como que nós vamos contra o dragão? E essa segunda voz vai dizer exatamente isso. Como nós atacamos o dragão? Primeira coisa, irmãos, o dragão nos persegue. Ele quer nos destruir. E nós cantamos louvores. Nós perdemos bens, nós perdemos posses, as pessoas, nós entregamos a nossa vida a Cristo e por conta disso a gente perde um monte de coisa. E aí a gente adora Jesus. Os discípulos adoravam a Deus, foram presos e eles cantavam um cântico novo. Nós temos um canto para cantar. E a primeira aplicação que a gente pode pensar é, o que tem saído dos nossos lábios? É murmuração ou é louvor a Deus? É muito claro as coisas. Nós estamos dizendo que não há uma vida de não adoração. Nós murmuramos e nós blasfemamos quando o nosso ídolo é tocado. Qual tem sido o nosso ídolo? O que quando tira de nós ficamos completamente irados? Nós vimos que nós temos um motivo para cantar e adorar o nosso Deus. E a segunda coisa, como nós combatemos o dragão? Como nós combatemos então as 2 bestas, os poderes políticos dessa terra? Como nós combatemos o falso evangelho? Como, irmãos? Vi um outro anjo que voava do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar. Nós combatemos a besta proclamando o evangelho, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Nós destruímos o nosso inimigo, não pela força física, mas nós destruímos o nosso inimigo adorando a Jesus, independente das circunstâncias, a primeira voz, e proclamando o evangelho com fidelidade.
para que todo erro possa ser exposto. E é muito interessante que ele coloca o seguinte: proclamando o evangelho, ele diz que esse outro anjo voava pelos céus e tinha na mão o evangelho para proclamar. Da mesma forma que você tinha a águia em capítulos passados, proclamando, voando, é como se ele estivesse falando e anunciando a todas as pessoas, e é o que é confirmado pelo resto do versículo, que diz: o evangelho é proclamar para quem? Aos que habitam na terra, a toda nação, língua e povo. E se você tem acompanhado o Apocalipse, você sabe quem são estes que habitam na terra. Quem são aqueles que habitam na terra? Olha só o que está dito, por exemplo, no capítulo 11, verso 10. Capítulo 11, verso 10. Quem são os habitantes da terra? O evangelho é o evangelho para ser proclamado aos que habitam na terra. Quem são os que habitam na terra? Capítulo 11, verso 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Os habitantes da terra mandam presentes quando eles mataram as duas testemunhas. Aqueles que se levantam para falar do evangelho, os habitantes da terra matam as duas testemunhas, perseguem a igreja, matam a igreja. Os habitantes da terra se alegram. Quem são os habitantes da terra? Capítulo 13, verso 8. Quem são os habitantes da terra? Capítulo 13, verso 8 diz o seguinte: e todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Agora, o verso 14, capítulo 13 também. Quem são aqueles que estão sobre a terra? Por causa dos sinais que lhe foram permitidos realizar, em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Nós respondemos Satanás, respondemos aqueles que nos perseguem, proclamando a eles o evangelho de Deus. Nós falamos da verdade de Deus. E falamos a verdade de Deus para aqueles que são nossos inimigos, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que estão contra nós, porque eles que de fato precisam do evangelho. Né? Vocês lembram aí das Olimpíadas? Qual que tem que ser a nossa primeira reação quando eles profanam o nome do nosso Deus? Ó Senhor, tem misericórdia deles. Haverá um juízo, e eles serão alvo do juízo do Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas. Como nós nos relacionamos com as pessoas que afrontam, que nos perseguem, que zombam de nós? Primeiro, glorificando a Deus, e no segundo momento, proclamando a eles o evangelho de Deus. Que tipo de evangelho é esse proclamado? Está aí no começo do verso 7. Em alta voz, ele dizia: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. A primeira forma que nós dizemos e proclamamos o evangelho é dizendo: olha, temam a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Deus virá. E quando ele vier, ele vai trazer juízo sobre toda maldade. É preciso que você se arrependa do seu pecado. E o último ponto dessa primeira parte, nós dizemos para que aqueles que adoram a besta sejam convertidos e adorem ao Deus Criador. Olha o que diz: temam a Deus e glorifiquem o seu nome, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, é claro, não há não adoração. Todos estão adorando. E o que nós, como igreja, anunciamos é: adore a Deus. O nosso coração é um coração que busca, de todas as formas, aceitação, e nós colocamos um Deus como centro da nossa vida. E o que nós estamos dizendo é que você coloque como centro da sua vida Deus, adore a Ele, sirva a Ele, entronize Ele como Rei e Senhor do seu coração. Isso vai mudar a sua vida completamente. As suas prioridades vão ser completamente transformadas. Nós precisamos de entender e de colocar Deus como centro da nossa vida, meus irmãos, porque não há um viver neutro. E eu temo que muitos de nós temos sido enganados pelo discurso da segunda besta. Um discurso religioso que amacia o seu coração, que fala que você está na fé, sendo que você não está. Que fala que você tem a salvação e ela é garantida, sendo que você tem um outro Deus que rege a sua vida e rege o seu coração. Meu irmão, você é adorador.
Eu te pergunto, o que você adora? Não tem como não adorar. Nós podemos adorar a nós mesmos, podemos adorar o dinheiro, podemos adorar o sucesso, o poder, o prazer, o conforto, o trabalho, a fama, a notoriedade, a estética. Faz tudo por conta da estética. Os relacionamentos, o status social, o entretenimento. Talvez o entretenimento seja o seu Deus, que Deus tolo o seu Deus. Mas você se entrega horas e horas a Ele de forma indiscriminada. Você não busca querer conhecer mais o seu Salvador. Talvez o entretenimento seja o seu Salvador. O seu Deus, aquilo que guia a sua vida, as suas decisões, da forma que você gasta seu dinheiro. A tecnologia, a saúde, o conhecimento, os esportes, as ideologias políticas, a cultura, a natureza. Qual é o seu Deus, irmão? O que governa a sua vida? Qual é o Senhor da sua vida? O que você gasta com prazer e sem pensar duas vezes? O seu dinheiro, o seu tempo. Qual é? A gente fica falando aí, né? A gente vai conversar sobre isso, sobre qual é a relação do cristão com o dinheiro. E é tão triste isso. É tão triste. Sim, a gente precisa considerar as questões, é bom que a gente pense, mas eu não estou aqui para fazer você dar mais dinheiro ou menos dinheiro, porque eu quero o seu coração, irmão. Qual que é o seu coração? Onde que está o seu coração? Quando o nosso coração é do Senhor, a gente nem pensa. A gente entrega. A gente dá tudo que a gente tem. A gente dá a nossa vida. Nós acreditamos no Evangelho. Não acreditamos, irmãos? Vocês acreditam no Evangelho? Por que a gente fica discutindo essas coisas? Por que a gente fica pensando qual que é o mínimo que eu posso dar sem estar ruim para o meu lado? Qual que é o mínimo que eu posso me comprometer aqui agora e ir para o céu? E é muito interessante porque a gente julga o jovem rico. Nossa, que homem mau. O jovem rico é muito mau. Jesus falou, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele foi embora porque Deus dele era o dinheiro. E aí Pedro, e nós podemos ser como Pedro e dizemos, aí o jovem rico vai embora. Aí Pedro fala assim, Senhor, nós fizemos certo. Nós deixamos tudo, nós largamos tudo e te seguimos. O que a gente vai ganhar? Pedro é igual ao jovem rico. O jovem rico, ele queria servir a Deus, mas ele queria servir a Deus nos termos dele. Ele não queria Jesus. Ele queria viver com seu dinheiro. Agora Pedro, ele queria uma coisa que ele ia ganhar. Então ele usa Jesus, ele larga tudo, largamos tudo e te seguimos, Jesus. Mas o que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar o quê? O que a gente vai ter quando a gente seguir o Senhor? Será que eu vou ter uma bênção, vou ter uma família legal, vou ter filhos? O que eu vou ganhar? Tá, eu até te sigo, estou disposto a largar tudo. Eu sou melhor que esse jovem rico aí. Mas eu vou seguir o Senhor, o que eu ganho com isso? O que eu ganho sendo crente? E os dois não entenderam nada. Que Jesus é tudo que nós temos. Que Ele é tudo que Ele é o nosso Deus, irmãos. E para a gente ganhar Ele, a gente entrega tudo, entende? Jesus não é um meio para você chegar no céu. Porque se você acha que Deus é um meio para chegar ao céu, o seu demônio, o seu ídolo, o seu Deus é o céu. Você quer o céu. Independente do que acontecer, você quer o céu. Aí você tem que fazer aqui na igreja, né? Tem que dar dízimo, essas coisas, né? Não tem nada, gente. Você tem que amar Cristo sobre todas as coisas. Não adianta nada você fazer um monte de coisa. Você tem que entender que tem um Senhor que governa a sua vida. Ele é o Senhor Jesus. Ele é o seu Deus e o seu Salvador. E aí você vai falar como Paulo, eu perdi tudo e eu não me importo, porque eu tenho Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Deus. Eu entrego a Ele tudo que tenho. E esse é o Evangelho. Meus irmãos, eu quero convidar você hoje a colocar Cristo como Senhor da sua vida. Porque com certeza você está adorando alguma coisa. Com certeza tem alguma coisa que guia a sua vida. A pergunta é, qual é o seu Deus? E a verdade é que nós somos transformados à imagem do nosso Deus. Quando o nosso Deus é estética, nós preocupamos muito com isso, nós gastamos dinheiro com isso, gastamos tempo com isso, e se alguma coisa não está, nós ficamos loucos com aquilo. Quando o nosso Deus é o reconhecimento dos outros, a gente fica irado quando alguma coisa sai fora do lugar.
Quando o nosso Deus é o dinheiro, nós ficamos irados quando nós perdemos o dinheiro. Porque nós nos apegamos ao nosso precioso. Qual é o seu Deus? Que tipo de Deus você adora? Meu irmão, olha, você ou vai me amar ou vai me odiar. Mas você não vai ficar adorando um falso Deus. Você tem que colocar Cristo como sendo a sua vida. Eu não estou dizendo que isso é perfeito. Eu falho em amar o meu Deus. Eu falo em viver essa beleza, mas nós temos que desejar isso, buscar isso com todas as nossas forças, investir nisso o nosso tempo, o nosso interesse, o nosso dinheiro, a nossa vida, para conhecer o nosso Deus, porque nisto consiste a vida eterna. Que conheça a Ti como único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Que coisa linda, que coisa preciosa ter Cristo, irmãos. Porque se nós temos Cristo, a gente pode cantar, mesmo quando a gente perde tudo. Cristo nos foi dado, irmãos. E Ele não nos será tirado. Ele é nosso. Nós temos o nosso Cristo, nós pertencemos a Ele. Que verdade bendita. E essa verdade bendita que nós temos que anunciar. Mas como a gente vai anunciar se a gente não vive? Como que as pessoas vão crer nesse evangelho, gente? Se nós que somos crentes, estamos correndo atrás de coisas que são temporais. Se o nosso desejo é o mesmo do ímpio. É muito triste pregar Apocalipse e você vê a cartas às igrejas. Ele diz, a igreja de Éfeso escreve, a cidade é de um jeito e a igreja é igual. A igreja de Laodiceia, a igreja é igual à cidade. Gente, será que Jesus tivesse que escrever uma carta para a gente? Quais que são os pecados contemporâneos do seu vizinho que não ama Deus? Ele não importa com a esposa não, só importa com ele. Você acredita que o meu vizinho ímpio, ele vai lá, vive só para si? Ele chega do trabalho, vai jogar um jogo, se enfia no entretenimento, não está preocupado com a esposa. Ele não se importa com ela. Você acredita nisso? O vizinho faz isso, ele vai ver o jogo e depois do jogo ele vê o comentário do jogo, e o comentário do jogo, o comentário infinito do jogo. Tá, você pode até ver isso, gente, mas calma, cuidado. Cuidado com qual tem sido o seu Senhor, porque às vezes o pecado da nossa sociedade é o pecado que a gente herda. A gente está igual o vizinho ímpio. O que o vizinho ímpio quer? Tudo que ele quer. Ele acorda de manhã cedo para ele ter o carro do ano, para ele ter uma casa e para ele ter um Instagram com muitos seguidores. Ele faz isso, que louco, né? E aí nós que somos crentes estamos correndo atrás dessas mesmas coisas? Será que ali está o nosso tesouro? E ali está o nosso coração? Meus irmãos, não convém que seja assim. Mas quando nós começarmos a colocar Cristo como centro da nossa vida, como centro da vida da nossa igreja, as pessoas vão ver a luz do Evangelho na gente. As pessoas vão ver que aqui é um povo que ama a Deus, não de discurso, mas de verdade. Que Deus é o nosso Senhor. Que Ele nos ensina a diminuir. Que Ele nos ensina a perder. Porque a igreja não é empresa para ganhar. A igreja não é Babilônia. E agora a gente vem para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Está na página 2 da ordem de culto. O anúncio do juízo contra a Babilônia. Primeiro nós temos o anúncio do Evangelho. Agora nós temos o anúncio do juízo. E qual é o anúncio do juízo? Verso 8. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Acompanhe comigo o que está escrito na página 5 da ordem de culto. O ponto 2. A Babilônia cairá. É isso que o anjo está dizendo. Caiu a grande Babilônia. A Babilônia cairá. Os reinos temporais desse mundo cairão. Estamos na Babilônia, mas não pertencemos a ela. Nosso coração não pode estar aqui, pois um outro reino conquistou nosso coração, o reino de Deus, com suas leis, justiça e rei. Somos cidadãos da Nova Jerusalém, e o nosso governante é o Senhor Jesus. Assim como o povo de Deus, cativo na Babilônia, foi instruído a trabalhar para o bem da cidade, conforme Jeremias 29:7, procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós tereis paz. Nós também contribuímos para o bem do nosso país. No entanto, sabemos que pertencemos a outro reino, pois o reino de Deus é um reino eterno e todas as Babilônias cairão. O convite do segundo anjo é que você não coloque o seu coração na Babilônia, porque todas as Babilônias vão cair. Ele diz, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia vai cair. Todos os reinos temporais, gente, tudo que esse mundo tem para oferecer, tudo vai cair, vai passar. Céus e terra vão passar,
mas a palavra de Deus vai permanecer. Portanto, não coloque o seu coração na Babilônia. Sim, a gente tem que trabalhar para a paz da Babilônia. Quando o povo de Deus estava exilado, eles, olha, os profetas disseram, deixa aí a sua casa bonitinha, cuide da sua casa, tenha uma casa legal, agradável para você receber as pessoas, cuide aí, trabalhe para o rei, porque quando essa Babilônia ir bem, vocês vão bem também. Então, cuide da Babilônia, mas entenda que vocês não são de lá. Então nós trabalhamos para as coisas temporais, nós procuramos votar bem, nós procuramos os melhores políticos, cuidamos da nossa casa, das coisas, e é bom você ter um carro, um conforto para sua família, mas essas coisas vão passar. Entenda isso. Essa é a segunda parte da mensagem. E se nós temos então 2 juízos, o primeiro juízo do Evangelho eterno de Deus, que Cristo é o Senhor, e o primeiro anúncio diz o seguinte, adore a Deus. Todos vocês são adoradores, então coloque Deus como centro da sua vida. E o segundo juízo está dizendo o seguinte, a Babilônia vai cair. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com aqueles que adoram a Babilônia, que depositam sua esperança na Babilônia, e com aqueles que depositam sua esperança no reino de Deus. A terceira parte do sermão, juízo aos que adoram o dragão e a besta. Olha o que diz o verso 9. O terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém o quê? Adorar. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão. Então, tem uma relação de causa e efeito. Diz também, se alguém fizer isso, se alguém adorar a besta, se alguém tiver o sinal da besta, ou seja, se alguém tiver em paz com o mundo, em paz com a Babilônia, se alguém viver como o ímpio vive, se as inclinações, a forma que essa pessoa gasta o dinheiro, gasta o tempo, foi igual a da Babilônia, ela também. Isso vai acontecer no futuro. Então, no presente, se alguém faz isso agora, no futuro, o que vai acontecer? Verso 10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Aqueles que adoram Babilônia receberão o vinho da ira de Deus sem mistura. Naquela época, o vinho, normalmente, se a pessoa não quisesse se embriagar, e era o que normalmente acontecia, ela misturava o vinho com água. Então, era um vinho mais leve. Só que Deus está dizendo o seguinte, aquele que adora a besta, aquele que adora a Babilônia, que vive para a Babilônia, necessariamente ele também vai beber o vinho do furor de Deus sem mistura. E não só isso, será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Ele será atormentado com enxofre ardente. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todo sempre. Observe. Para todo sempre. E para os que, mais uma vez, adoram. Para os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não haverá descanso de dia e de noite. Meus irmãos, o ímpio não tem descanso. O ímpio, ele quer adorar a si mesmo, é o dinheiro, e ele junta muito dinheiro, e nunca o dinheiro é suficiente. E ele nunca tem descanso, e ele nunca terá descanso. Ele coloca a sua esperança e aquilo que ele depende, a sua alegria, em uma coisa, e ele busca aquela coisa com toda a sua força. E ele chega para alcançar aquela coisa, e aí quando ele alcança aquela coisa, o coração dele não está satisfeito, e ele não tem descanso, e não há descanso para o ímpio. Eles são atormentados para todo o sempre. Meus irmãos, essa mensagem é a mensagem mais urgente que você pode ouvir. Como eu disse, todos nós adoramos. E aqueles que adoram a besta, aqueles que vivem de acordo com Babilônia, eles necessariamente receberão o juízo de Deus. E aí você pode me perguntar, Anderson, mas que maldade! Como que pode um Deus bom condenar as pessoas a um inferno que é eterno? E eu quero convidar você a ler o e-book que eu mandei lá, é a transcrição do sermão do Jonathan Edwards, e ouvir, você pode ouvir o sermão, ouça, faça isso, ouça o sermão do Edwards, que ele pregou em 1700 e alguma coisa, e o título do sermão chama A Eternidade dos Tormentos do Inferno. Está aí na ordem de culto, A Eternidade dos Tormentos do Inferno. E o Edwards vai defender e vai colocar 4 pontos, e eu vou ler um trechinho do que o Edwards diz no seu sermão. A primeira coisa que o Edwards vai defender nesse sermão é que não é contrário às perfeições divinas punir os ímpios com um castigo que é absolutamente eterno. Segundo,
A morte eterna com a qual Deus ameaça o ímpio não é aniquilação, mas uma justa e permanente punição e tormento. Terceiro, esse tormento não continuará somente por um grande período de tempo, mas será absolutamente sem fim. Olha o que a gente está dizendo aqui. Olha o que a gente acabou de ler, para todo o sempre. Diversos fins excelentes são obtidos por meio do castigo eterno dos ímpios. Olha o que o Edwards diz no começo do sermão. O pecado é abominável o suficiente para merecer tal punição. E tal punição não é nada mais que proporcional ao mal ou à culpa do pecado. Se o mal do pecado for infinito, como a punição é, então é evidente que a punição não é mais do que proporcional ao pecado punido. E não há nada mais do que o pecado, e não é nada mais do que o pecado merece. Presta atenção agora. E se a obrigação de amar, honrar, obedecer a Deus for infinita, então o pecado, que é a violação dessa obrigação, é a violação de uma obrigação infinita e, portanto, é um mal infinito. Se Deus for infinitamente digno de amor, honra e obediência, então a nossa obrigação de amar, honrar e obedecer-lhe é infinitamente grande. Honrar e obedecer-lhe e assim evitar todo o pecado é infinitamente grande. O ponto é o seguinte: o pecado ele é terrível quando ele é considerado contra quem ele é cometido. É tão triste quando eu pego a Lilian no meu colo, e ao pegar a Lilian no meu colo, ela pega com a unha não cortada, ela pega o meu rosto e arranha o meu rosto. Ela só pode arranhar o meu rosto porque eu a sustento nos meus braços. Ela não tem poder para ir contra mim. Ela só pode me machucar porque eu a amo. Se eu não a amasse, ela não poderia me machucar. Então eu dou a ela vida, eu rodeio ela de bens, tudo que eu faço é pensando nela, eu cuido dela, eu cerco ela de amor, eu cerco ela de bondade, eu cerco ela de beijos, eu cerco ela de carinho. Então ela olha para mim e retribui o meu amor com ira. Quão terrível é esse pecado! Eu quero mostrar para você quão terrível é o seu pecado. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. João Calvino diz nas Institutas, como é terrível essa frase que nós esquecemos, diante de mim. O adultério é algo terrível, gente? Sim? Agora imagina o adultério sendo cometido diante do cônjuge. Ele se torna muito mais terrível, não se torna? O adultério é terrível. Escondido, ele é terrível. Mas se o cônjuge está vendo o adultério, ele se torna muito mais terrível. Agora deixa eu falar, todos os seus pecados, eles são adultérios diante de Deus. Todo o seu pecado, você faz ele diante de Deus. Deus está vendo. Não terás outros deuses diante de mim. Não coloque outro Senhor diante de mim. Eu estou vendo. E como você pode adulterar? O que é pior? Você só pode adulterar porque Deus te deu vida. Deus te dá vida, Deus sustenta a sua vida, Deus sustentou você desde o ventre. E você pega isso, tudo que Deus faz, e diante dele, você diz: eu não quero. Eu quero adorar a mim mesmo. Eu quero adorar a besta, porque eu tenho vantagens. Porque o que eu vou ganhar se eu te seguir? Eu vou ganhar o quê? Se eu adorar a minha estética, eu vou ganhar reconhecimento. Se eu adorar o dinheiro, eu vou ter posses e poder. O que eu ganho por te seguir, Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que guia todas as adorações. E é exatamente isso que os ímpios fazem. E é por isso que o pecado é tão terrível. E é por isso que o pecado, por ser cometido contra alguém que é infinitamente santo, infinitamente digno de honra, digno de obediência, digno de amor, completamente amável, bondoso, o nosso Criador, aquele que te fez. E é por isso que o seu pecado é tão terrível. E não só o seu pecado, a sua obstinação. Você quer continuar vivendo para si. E você quer o seu próprio Deus. Se você pudesse, você seria o Deus do cosmos. E você tiraria Deus e criaria suas próprias regras para viver como você bem entende. Isso é uma rebelião infinita e absoluta contra Deus. E é por isso que essa rebelião infinita e absoluta merece um pecado, um juízo que é infinito e absoluto.
Se vocês quiserem entender e esse ponto não estiver claro, ouça o sermão do Jonathan Edwards. E agora a gente caminha para o fim do nosso culto. O último ponto. Se nós tratamos no primeiro momento sobre o evangelho que deve ser proclamado, e nós devemos então, e esse evangelho diz pra gente, Jesus morreu por nós, agora coloque ele como centro da sua vida. Por que você se entrega a falsos deuses? E é tanta tolice isso. As pessoas perguntam pra gente, mas por que você se entrega a Deus? Porque ele se entregou por mim. E ninguém pergunta por que o fulano entrega a vida dele ao time de futebol, sendo que o time de futebol não entregou a vida dele por ele. E não parece pouca coisa. Você dizer, Paulo, eu tenho que bater no meu time, tá? Você dizer o seguinte, nós somos loucos, somos cruzeiro. Como que é o Cruzeiro? Não sei não. Até onde que eu vou morrer. Grêmio, né? Como que é a música do Grêmio? E para sempre eu... Como que é? Vai ser do Cruzeiro. Até a pé nós iremos. Gente, você ia a pé pro culto? Até a pé nós iremos. O certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Que amor é esse? E as pessoas entregam dinheiro, recurso, tempo para esse falso Deus, chamado Grêmio, chamado Cruzeiro e Atlético e tantos outros falsos deuses tolos. Não que você não possa ter um time, vocês estão me entendendo, né, gente? O negócio é onde está o coração, calma. Mas as pessoas entregam e ninguém pergunta assim, esse cara é doido. Não, tá tudo certo. Agora, quando a gente entrega a nossa vida por aquele que não só fez a nossa vida, mas aquele que sustenta a nossa vida, você é louco. Crente é tudo doido. Somos loucos mesmo. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. O mundo nos diz que nós somos loucos, mas na verdade nós somos sábios, porque nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. E qual é a consequência disso? A gente vai ver, o último ponto do sermão está na página 6 da ordem de culto. Alegria dos que adoram ao Cordeiro. Se nós temos juízo para aqueles que adoram a besta, nós temos agora alegria para aqueles que adoram o Cordeiro. Olha o que diz. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, que são fiéis a Cristo Jesus. Como que eu comecei esse culto? Exortando vocês a perseverança. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que abandonam seus pecados e vivem em santidade. Meu irmão, olha só. Você com certeza está crescendo em alguma coisa. Não existe não crescer. Ou você cresce na piedade, ou você cresce na impiedade. Não existe uma vida que é neutra, que você não cresce. O apóstolo Paulo diz que há homens que têm um coração exercitado na ganância. Eles são gananciosos, então eles são mais gananciosos. E cada vez que eles são gananciosos, eles aprendem a ser mais gananciosos. Mas há um outro lado. Quanto mais nós entregamos por Cristo, nós conhecemos a Cristo, nós podemos entregar mais e conhecer mais e viver mais para Ele. E nós então exercitamos na piedade, mas o fato é que nós estamos crescendo em alguma coisa. E é dito para os crentes, olha, permaneçam fiéis. Aqui está a perseverança dos santos. Continuem obedecendo aos mandamentos de Deus e permaneçam fiéis a Cristo Jesus. Nesse mundo caótico, nesse mundo onde que as bestas se levantam, o dragão se levanta, ele quer destruir a gente. E as pessoas levantam mentira contra a gente, falsidade. E os falsos mestres querem enganar, porque eles querem fazer da igreja negócio. Nós permanecemos fiéis em Cristo. Nós não arredamos o pé. Nós continuamos obedecendo ao nosso Deus. Quando o nosso Deus diz, é até aqui, nós vamos até aqui. Quando o nosso Deus diz, vai e pede perdão, nós pedimos. Nós quebramos. Nós não temos problema com isso. Nós não temos problema em reconhecer erros, porque a gente quer ser igual a Cristo. E a gente está longe de ser, mas longe de ser. Mas a gente vai permanecer. Esse é o caminho do crente. E meus irmãos, só há 2 caminhos. Esse é o caminho daqueles que adoram a Jesus. Porque Jesus é o centro da vida deles. Se eles perderem tudo, eles têm Cristo. O outro caminho é aquele que adora e coloca qualquer coisa no lugar que Jesus deveria estar. E essa pessoa vai ser destruída. Mas a alegria. E se alegria para aqueles que seguem a Deus? E se foi dito para aqueles que adoram a besta que eles não terão descanso? Eles nunca terão descanso. Eles sempre serão atormentados pelos seus próprios ídolos, entregues a si mesmos. Eu estava conversando com o Emanuel vindo para cá e uma das coisas que a gente conversou, Emanuel já viu o sermão
do Jonathan Edwards. E a gente estava conversando sobre o sermão, que ia ser um dos pontos aqui do nosso sermão. E o que ele disse foi o seguinte: as pessoas, elas onde que é possível haver vida? Onde é possível ter alegria plena? Nós somos criados para Deus. Qual é a única forma de nós nos satisfazermos plenamente e perfeitamente? Só em Deus. Só Deus pode preencher o nosso coração e nos satisfazer de forma plena. Mas as pessoas rejeitam a Deus. O que elas terão é uma infelicidade eterna. O que elas terão é uma falta de descanso eterno. Deus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Então, quando nós vamos até o nosso Deus, nós encontramos descanso. Mas quando nós tateamos e buscamos outras coisas para satisfazer o nosso coração, nós nunca iremos achar. E o que essas pessoas têm é um descontentamento eterno. Nunca elas estarão satisfeitas. Nunca elas estarão contentes. E elas sempre serão atormentadas por isso. Porque o único lugar onde elas poderiam encontrar descanso é no braço paternal de Deus. Braço este que elas rejeitaram, que elas cuspiram, que elas arranharam. E que elas disseram: não quero viver desse jeito, quero viver do meu jeito. E elas vão eternamente tatear e nunca ter descanso. Mas, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que é um outro caminho. Há um outro caminho. E esse caminho é um caminho de descanso, de verdade. Olha o que diz o verso 13, o último verso. Então, ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram. Vocês entendem a ironia desse versículo? Então, ouvi uma voz do céu dizendo, e não é uma voz intermediada, não é um anjo, sempre ele diz, não, é uma voz do céu, é o próprio Deus dizendo: escreva. Isso que eu estou falando com autoridade, João. Escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Felizes, quem é feliz? Quem morre. E o convite do sermão de hoje é um só, para você morrer. O convite é para que você morra. É para que você seja batizado, se você não foi. É para que você seja sepultado, e que você não viva mais para si, porque ao morrer, você encontra felicidade. Ao dar, você está cheio. Ao perder, você ganha. Esse é o Evangelho, irmãos. Felizes os que morrem. Você quer ser feliz? E esse é o discurso do século. Seja feliz. Você quer ser feliz? Há um caminho para você ser feliz. É a morte. É renúncia. É tirando você do centro da sua vida e colocando alguém que pode de fato preencher sua vida. E pode encher a vida de luz, de alegria plena e eterna. Felizes os que morrem. E aí, mais uma vez, os reformados creem no Espírito? Diz o Espírito. O que o Espírito está dizendo para a gente? A última frase. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Que coisa bendita, irmãos. O Espírito está nos dizendo. E se nós acabamos de professar e responder que nós cremos, que o Espírito ensina isso à igreja, o Espírito está dizendo para a igreja: aqueles que morrem no Senhor Jesus Cristo, estes, não aqueles, não os que vivem na Babilônia, mas estes descansarão das suas fadigas. Eu quero te perguntar, você está fadigado? Cansado? O mundo cansa, né, gente? Deixa eu te falar, ver Netflix cansa. Tudo que você faz cansa. Se você maratonar Netflix o dia todo, você vai chegar: tô quebrado, o que você fez, infeliz? Eu vi Netflix o dia todo, não é isso? É a síndrome do adolescente? O adolescente não fez nada, aí você pergunta. Aí o pai chega em casa trabalhando, o adolescente está lá morto lá. O que está acontecendo? Estou cansado. Mas de que você fez? Nada. Gente, há cansaço nessa vida. Tá? O adolescente cansa sim, porque assim, tudo cansa. A questão não é se você cansa ou não cansa. Você vai cansar mesmo. A questão é por qual motivo você cansa. Você se cansa pela causa gloriosa do Evangelho? Você se desgasta por ela? Você fala assim: eu estou acabado, cansado, destruído. O que aconteceu? Me desgastei pelo Evangelho. Eu dei a minha vida, eu servi o meu irmão, eu cuidei dele. É lindo demais isso, gente. Quando a gente vive para o outro. E aí tem uma promessa
Então assim, todos vão cansar. Se você vê Netflix, você vai cansar. A vida é uma vida de cansaço. A gente está no mundo manchado pelo pecado. Esse negócio de descanso, tem, mas é só em Cristo. O ímpio vai nunca ter descanso. Imagina. Imagina uma vida de nunca ter descanso. Nunca tem paz. Nunca tem descanso. Nunca o coração acalma. É sempre um tormento e um tormento eterno. Que tristeza, gente. A eternidade está colocada diante de você. Agora nós vamos descansar. Mas a promessa é que nós teremos descanso. O Espírito diz, eles descansarão das suas fadigas. Eu quero ter todas as rugas possíveis. Porque eu quero rir muito. Eu não consigo gastar, eu não consigo reter minha vida. Então eu vou gastar ela. Eu vou entregar minha vida. Eu vou ficar só o caquinho. Mas eu vou me entregar pela causa. Enquanto o meu coração bater, ele vai bater por Cristo. Pela causa do Evangelho. Que coisa linda. E vai chegar um dia que eu vou estar muito cansado. Vocês vão olhar para mim e falar assim, tadinho desse homem. E eu vou dizer, eu vou ver o meu Senhor. Ele vai me libertar de todas as fadigas, de todos os cansaços, pois as suas obras o acompanharão. Tudo aquilo que eu fiz vai acompanhar como testemunho glorioso. Quais são as suas obras? O que você adora, meu irmão? Eu encerro essa mensagem com uma aplicação. Eu espero que tenha ficado claro para você. Uma coisa, a sua vida, ela é muito passageira. Muito, muito, muito. Rapidinho, se você já tem 32 anos, ou próximo como eu, você olha, esses dias mesmo eu tinha 18. Pois é assim mesmo. E daqui a pouco eu tenho 64. E daqui a pouco acabou a minha vida. É isso aí, é isso mesmo. Porque a gente está no mundo vendido e manchado pelo pecado. Converse com os irmãos de cabeça branca, ali, experientes, ou que nem tem tanta cabelo assim, né? Sem ofensas. Mas converse que vocês vão aprender que a vida passa rápido. Tem um quadro na minha casa, na verdade tinha, porque a Lília arrancou, mas na nova casa vai ter, que é o mesmo quadro que tinha na casa do John Piper, quando ele era criança, e dizia o seguinte, uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. De novo, uma vida, quantas vidas você tem? Uma vida logo passará, apenas o que foi feito por Cristo permanecerá. Gaste a sua vida, meu irmão. Gaste a sua vida para o Evangelho. Se desgaste, porque nele você vai ter descanso. E de forma paradoxal, acredite você ou não, você já tem descanso aqui e agora. Mesmo se cansando, você já tem descanso aqui e agora. Você terá um descanso que é eterno. Almeje esse descanso eterno. Corra atrás dele. Custe o preço que custar. Que Deus nos ajude a vivermos de forma coerente com isso. E adorarmos a Deus. E não adorarmos nenhum ídolo. A verdade clara desse sermão é que a nossa vida vai passar. E a nossa vida, e a sua vida, ela nunca foi e ela nunca vai ser neutra. Toda atitude sua está dizendo, Cristo é meu Senhor ou eu sou meu Senhor. Que Cristo seja o nosso Senhor e a gente encontre descanso nele. Vamos orar? Quero convidar você a curvar sua cabeça, a pensar em tudo que foi falado. Pense um pouquinho na sua vida. Quais ídolos que você tem que extirpar do seu coração? Quais coisas você precisa de vencer? Quais pecados você precisa de vencer? Ore pela sua alma. Senhor Jesus, como diz Agostinho nas Confissões, o Senhor nos fez para Ti, e a nossa alma é inquieta enquanto não repousar em Ti. Ó Deus, nos dê repouso, nos dê descanso. Por isso, nos dê mais do Senhor mesmo. Obrigado, Deus, por essa palavra. Que o Senhor possa aplicar ela no coração dos meus irmãos. Que essa seja uma palavra que venha ajudá-los a considerá-los a seriedade do juízo eterno. A seriedade da vida que temos e de como nós devemos viver no tempo presente. Obrigado porque nós estamos e somos contados como 144 mil. Aqueles que não têm a marca da besta, não têm a marca do dragão, mas nós temos a marca do Cordeiro e nós vivemos para o Cordeiro. Ele é o nosso Senhor. Obrigado, Cristo, pelo nosso
por esse tempo, pela nossa igreja, por essa mensagem, que o Senhor Deus possa aplicar ela em nosso coração e a gente possa viver para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos o Teu auxílio e a Tua ajuda para que a gente possa viver de modo digno do Evangelho que nós fomos chamados. Obrigado. Nos mantenha firmes em Ti e nos dê descanso. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos descanso no Senhor. Nós vamos agora participar do banquete. Eu quero pedir para que 4 pessoas